Bom dia. Hoje a nossa primeira aula é de português. Bom, deixa eu colocar aqui. Bom dia. Bom dia, Tânia. Trocou o slide, gente. Trocou, né? Bom dia. Bom dia. Friozinho, né? Oi, professora. Friozinho, né? Não tem ninguém com preguiça, não, né? Não. Então, hoje é a nossa primeira aula de português e depois a gente muda para redação, tá bom? Enquanto a gente espera o pessoal entrar, a gente dê uma olhadinha para ver se fizeram essas páginas. Nada, Clarinha. Bom dia, Arthur. O pessoal que já está aí. Bom dia. Bom dia, Agatha. E Arthur. Aranda. Professora, módulo 2, né? Isso. Maria Clara Bueno. O Robson. É chamada? Eu já estou colocando o nome de quem está aqui. Tá, vou colocar então no chat meu nome. Deixa eu fazer a chamada direitinho para não esquecer de ninguém. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Antônio. Agatha está aí. Presente. Antônia está. Presente. Arthur está. Carolina não. Clara Almeida está. Gabriel está. Giovana. Professora, Oi, Maria Luísa. eu demorei para entrar porque meu computador estava travando. Acontece. Eu também. O meu sempre demora a ligar. Então eu fico meia hora apertando o botão pra ver se ele vai e não vai. Isso aí. Tem que ligar antes e fazer. Liga e vai fazer as coisas. Vamos lá. Giovana está aí? Henry, Igor, Isabelle, tá? Eu. Letícia está. Maria Antônia. Maria Clara Bueno está. Aranda não. A Oliveira. Presente. Maria Luísa está. Maicon não. Pedro Henrique não. Robson está. Yasmin. Ainda não, né? E o Yuri. Clara está com frio, gente.
Então, vocês conseguiram fazer essa página? Professora, Ou, Eu já tinha feito. eu tô com muito frio. Vou te mostrar o que eu tô no pé. Eu também já tinha feito, professora. muito bem, então vamos corrigir. Tá com pantufa no pé, Clara? Bueno. Bueno. Ai, que bonitinho. Uma graça. Eu tô congelando, que eu tô debaixo da coberta. Tô com 2 cobertos computadores debaixo da coberta comigo. Eu tenho que ficar em cima na sala, que é meio frio. Agora é esse, ó. Pra mim, eu não posso ficar no meu. Pra mim, eu não posso ficar vendo aula quando eu tô com muito sono no sofá, nem na minha cama e nem com muito cobertor, porque eu tenho que ficar no Minha pantufa. quando eu pego no Eu sono. fico na cama quando tem geografia. Ai, Isabelle, congelando, gente. Não aguento, eu sou muito frienta, não aguento não. Não foi a Isabelle que falou, não, tia, foi a Clara. eu sei. É, mas eu tô debaixo da coberta, com o computador junto. Tô congelando, gente. Mas Imagina, aí- imagina a gravação, né? Embaixo do... Enfim, o importante é a gente estar participando da aula, gente. Estão aquecidinhos, com pantufinhas. Gostei dessa proposta da pantufa. Vou até pensar em comprar uma para mim. Vamos lá. Flexão de numerais. Leia a tirinha abaixo. Lê para mim, Bueno, por favor. Oi, mãe, quer uma bolacha? Você é muito educado e generoso. Sempre me oferece a primeira bolacha do pacote. Obrigada. É que a primeira bolacha do pacote vem sempre meio quebrada. A mãe crente que estava tendo uma consideração, né? Olha só. Então vamos lá. O que causa o efeito de humor nessa tirinha? Porque ele apenas dá a bolacha no terceiro quadrinho, ele fala que apenas deu a bolacha para a mãe porque estava quebrada. Exato. Eu botei assim. A primeira bolacha sempre vem meio quebrada, segundo o menino da tirinha. Então, Elô, por isso ele dá para a mãe. Não porque ele é bonzinho, porque ele quer agradar essa mãe. Alguém colocou diferente? Ele não Professora, eu bolacha, não. Professora, esse meu tá bom. Coloquei. Quando ele fala que a primeira bolacha do pacote sempre vem meio quebrada. Isso. Ok. posso falar o que eu Ah, coloquei? professora, isso foi o que eu botei antes. Ah, pode falar, depois eu falo. Eu botei. É que o Fala. menino sempre oferecia a primeira bolacha, mas a mãe não sabia que sempre vinha quebrada. Exatamente. Eu Bom botei dia, assim, Liz. professora. A primeira bolacha sempre vem meio quebrada. Por isso, o menino dá pra mãe. Isso, não porque ele gosta dela. Não porque ele gosta dela, professora. Agora foi você que interpretou mal. Não, não é uma questão de. É assim, não é porque ele quer demonstrar carinho e afeto. É porque ele quer se livrar da bolacha quebrada. Ele não está demonstrando gostar dela nesse momento. Isso que eu quis dizer. As bolachas que eu compro não vem quebrada. Geralmente vem até murcho. Alguns A pacotes. minha quebra porque eu deixo cair. Eu nem penso nessa questão assim. Geralmente, se tiver realmente alguém ao meu lado, eu sempre ofereço a primeira. Não, é uma questão de educação. Eu vou comer, depois eu vou oferecer. Mas, Bueno, esse menininho foi muito mal. Muito mal. Falar que não quer. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Vai dizer que você não. Você, quando você oferece, você torce para que a pessoa não queira. É verdade, ele fala, você quer? Aí a pessoa fala, não, obrigada, e você por dentro. Ai, que bom que ela não aceitou. Você oferece por educação, mas não é que você queira que a pessoa coma. Gente, eu não penso nisso, não. Ainda mais se for um pacote inteiro, eu não vou comer aquilo Aí não tudo. acontece com a Inteiro, não, mas Mas pessoas que deviam entender, supondo,
O coisa tem uma mordida, já acaba. A pessoa você oferece, quer um pedacinho? Realmente. Eu quero. Aí a pessoa também deveria ter chance. Mas fora o pacote, deveria Realmente. ter, porque tem bastante. Fala, Elô. Mas Não, e quando eu fui ligar minha câmera. e quando é um hambúrguer? Tá. Fala. Professor, e quando é um hambúrguer? Quando é um hambúrguer? Eu não penso muito assim, não. Também ofereço. É porque, não sei, a mãe, vocês podem até conversar com a mãe de vocês, sério. Ela tem uma questão de dividir, ela pensa muito tanto no filho que, por exemplo, às vezes eu compro as coisas, uma pizza, assim, se ele quiser comer até mais do que eu, fico tranquila, porque eu quero, sabe, sempre pensar nele, agradá-lo, enfim, sei lá, eu fico. Eu também tenho outra questão. Eu sou gêmea, então eu sempre aprendi a dividir tudo. A senhora é gêmea? E ela sempre comia a comida dela e queria comer a minha, então eu acho que eu sempre fui de boa quanto a isso. Tá. Eu com a Giovana, quando eu era festa de família, acabou a coxinha, aí eu sempre tenho um pratinho de família que fica solto aí. Uma vez eu peguei o dela, foi uma brigaiada pra ver quem pegava a coxinha. A gente sempre deixa. Eu sei que ela vai vir aqui na minha mãe, eu deixo a comida para ela deixa para mim. A gente, assim, desde pequeno. Deve ser por não isso. Não é que a gente seja egoísta, mas se a coisa é pequena, exemplo, um docinho, você não iria dividir. Tipo assim, gente, eu sei dividir. Eu também sei, eu sempre divido bastante coisas com as pessoas. Não significa que tudo foi em paz sempre. Todo mundo, quando ela roubou a minha comida demais. Assim, você, não é questão, eu até ofereço. Quando é docinho, eu até ofereço, mas não ofereço tanto se ela quer o meu, se ela quer um. Fala, Clara. Não, é porque todo mundo sabe dividir, só que tem algumas pessoas que não gostam. Não é, gente. Verdade, elas pedem pra você, mas na hora delas mesmas dividirem, elas não dividem. O ideal é a gente viver em harmonia, né? Vamos lá. Os numerais uma e primeira estão flexionados em que gênero? Gênero feminino. Isso. Sempre que falar em gênero, tem que lembrar masculino. O microfone desligado. Muito obrigada. Agora, reescreva o numeral do terceiro quadrinho por extenso e no plural. Qual é o numeral? Primeiro. Isso. Ficou primeiras, né? Que tinha que ser no plural. Primeiras. Isso. O numeral é primeiro, primeira, e no plural ficou primeiras. Agora, lá naquele blog que nós lemos, né, de viajologia, tá falando do 10º aniversário. Aí qual é o gênero do 10º? Masculino. Isso, muito bom. Eu vou ler agora aqui para vocês, que eu vou ler explicando, tá? Os numerais 1, 2 e as centenas completas, a partir de 200, flexionam-se em gênero, por exemplo, 1, uma, 200, 200. Os demais cardinais são invariáveis, por exemplo, 15 meninos, 15 meninas. Já os numerais ordinais possuem as formas feminina e masculina, como em primeiro e primeira. Existem também alguns numerais que se flexionam em número, como primeiras e milhões. Tá? E a palavra 1? Dependendo do contexto, ela vai ser um artigo ou vai ser um numeral, né? Dependendo do contexto da frase que esse 1 está inserido, a gente nem consegue identificar, tá? Se é numeral ou se é artigo. Aí acaba sendo... As pessoas costumam mais colocar o número 1, para, tipo assim, falar primeiro, o 1, coloca
o número com aquele negocinho, aquele traço com mais. Então, aí é o numeral. Quando a gente vai escrever por extenso, aí a gente escreve igual na letra C, primeiras. Geralmente, em textos, a gente encontra muito numeral por extenso. Tá? Vamos lá. Dependendo do contexto em que foi empregada, a palavra um pode ter a função de artigo indefinido ou de numeral. Ela será um artigo quando admitir plural e feminino, uns, umas, ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo que o termo um acompanha. Por exemplo, vi um menino soltando pipa, vi um menino qualquer, né? Porque como um é um artigo indefinido, pode ser qualquer menino, tá? Já quando um indicar a quantidade, puder ser substituído por outro numeral, exemplo, 2, 2, 3, será numeral. Por exemplo, ganhei um livro de fábulas maravilhoso. Ganhei 2 livros de fábulas maravilhosos, tá? Então é isso, foi o que eu falei. Mas em alguns momentos a gente nem consegue identificar esse contexto. Então admite as duas classificações. Por exemplo, eu falo assim, ele contou 1, 2, 3. Como está no contexto de números, aí eu já entendi que é numeral. Tá bom? Um menino caiu, 2 meninos caíram. Tem um contexto de numeral, uma sequência, então já classifico como numeral. E agora, vamos para a página 77? Vamos. Vou dar um tempinho, tá? Para que vocês façam. Eu já fiz, professora. Já? Já. Alguém mais? Não, eu ainda não. Acho que foi só o Robson só. Tá bom. Professora, como assim classifica os numerais? Em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Numeral coletivo. Professora? Oi. Ah, tá. Pensei que travou. Já viu, eu fico parada, né? Gente, eu vou ficar com tique de ficar assim, ó, com a cabeça. Professor, o ordinal é primeiro, segundo, né? Isso, meu amor. Isso aí. Que século, professora? É um numeral coletivo. Gente, ó, quarentena também é um exemplo de numeral coletivo. Bimestre, bimestre. É 40, né? Quarentena. Isso. Então, Professora, aqui nem é um número exato de um conjunto de dia, meses, anos, quantidade.
Oi, quem ia falar? Nem se respira a quarentena. E a gente pensando que a quarentena só seria 15 dias, são mais de 100. Professora, Sim, Praticamente não, mas não. E é pior que já deu. Entre mais 30 e 60. triplo é fracionário, né? Não, 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 não. o triplo. Tem um quadrinho, né? Lá na página, para dar uma agidinha. Na página 75 tem um quadrinho. Caraca, se o Gabriel pudesse, se o Gabriel não tivesse nessa aula, eu podia dizer que a aula era só de menina. Eu e o Robson, né? aproveitar. E o Robson também. Verdade. Mas de você, Isabelle, O Arthur também, gente. O Arthur tá aí. É, né, Maria? que é? Meu Deus, eu tô vendo aqui duas de Isabelle. Isabelle, tem duas de você. Verdade. Ela deve ter saído, aí traduziu tem duas. Eu tava ter bugado. Ela se multiplicou. O computador não saiu ainda. É. Eu acho que não saiu os dois. Não saiu dos Isabelle. Elas se multiplicaram. Quem é verdadeiro? Um clone. Eu sou verdadeira. Não, eu sou verdadeira. Não, você é falsa. Eu sou verdadeira. Bem assim. A Alice está falando que no texto a gente observou, né? Que está escrito bolacha, então deve ter sido um paulista que fez. Ou catarinense. Porque pra gente é bisco. Para mim é bolacha. Ah, É biscoito. Eu falo Biscoito com E, né? É bislacha. É bislacha. pra mim é biscoito. É Para mim bem. é bislacha. Para mim é bislacha, porque eu passei a minha vida Cariocas toda é biscoito com X ainda. Para mim é bislacha. olha só, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram a pessoa? Vou colocar aqui o número no finalzinho. Aqui, ó. 14. Vocês já ouviram alguém falando assim, ó? Sim, quando eu fui olhar aqui, eu até escrevi. Já. Não é 14? Meu pai falava. Já não. Eu já. Aí Tem uma depois- maneira correta de se escrever. Porque a minha vida toda eu sempre escrevi 14 e 14. eu escrevo dos dois jeitos. Porque Eu existem escrevo os dois. 14. E aí, quem tá Eu certo? escrevo, eu escrevo Os 14. dois. Os dois. Eu escrevo dois. 14. Os dois. Exatamente. Essas duas palavras existem na língua portuguesa, tá? E as duas estão corretas. Ô, tia, Elas estão flexionando substantivo, não é? Não. Me dá um Gente, negócio. uma de cada vez, calma. Elas estão flexionando substantivo, não é? Ou não? Não, é indicando quantidade, é um numeral. É. eu falo 14. Uhum. Mas pode falar 14 também. Tá? Professora, no número Eu 2, sei. escrever a frase toda? E número 2, sim. Às vezes sai 14. Mas às vezes a maioria das vezes é 14. Então a gente já sabe que as duas formas são corretas. Bom? Eu pensei que 14 era achava que não errado. existia 14, eu achava que só existia 14. Eu também. Não, não é não. Ah, outra curiosidade. Tem uma questão assim que alguns gramáticos, né, não aceitam quando você vai pedir lá, eu quero 200 gramas de queijo, né? Apesar de falar que tem aqui a flexão,
né? Eu posso falar 200. Quando for direcionado a peso, o correto é não flexionar, é falar 200 gramas. Mas há uma discussão para ver se aceita, alguns aceitam, outros não. É melhor... Português é bastante complexo. E todo mundo pensando que era a matéria mais fácil de tirar 100, de tirar nota 10. Robson, tem as minúcias, os detalhes, né? Aí você aprende a regra e vai lá e vem uma exceção. Professora, não querendo me gabar, mas eu sempre fui uma boa aluna em português e redação. Eu sempre fui muito bom em português e redação. Eu nunca tirei nota abaixo de 8 em português e redação. Vocês gostam de ler? Uhum. Eu adoro. Eu gosto. Eu tenho muito livro. Eu tô lendo aquele livro que é da escola, professora, que é do... Gente, ninguém mais me mostrou a folhinha. Eu tinha feito toda, naquele dia que eu te mostrei, eu tinha feito toda. Eu coloquei a tesoura, né? E a da Maria. Alguém mais fez para me mostrar? A Antônia estava quase terminando. Mostrou, professora? Tem que mostrar. Não, ainda não. Só você. Letícia, tem que me mostrar. Tá? No finalzinho da aula, aí liga a câmera um minutinho e me mostra. Aí a Letícia vai run, porque ela não terminou tudo. Tô brincando, Letícia. Robson. Botou aqui. Terminaram a página? Outra questão. Quando eu falo assim, eu tenho que ter cuidado, porque meio é um numeral, mas também pode ser um advérbio de modo. Ou seja, o modo como eu estou. Por exemplo, eu quero falar, estou meio cansada ou meio cansada? Meio cansado. Isso, porque é o modo como eu estou. Então, é meio. Meia equivale a metade. Meio e a hora também. Meia, isso. Por quê? Exatamente. Robson, 30 não é metade de 60? Sim. Por isso, meio-dia e meia, tá? Então, quando você tá cansada, tem que falar meio ou meia? Meio cansada. Estou meio enjoada. Também não faria sentido se falasse eu estou meia. Não faria sentido. A pessoa acha que, como é feminino, que tem que falar meia. Aí você tá falando que tá metade cansada e a metade não. Você é uma só, não tem como. Parece que tem duas metades e uma tá cansada. Exatamente. Professora, Oi. Olha esse casaco. É metade. Sim. Eu tô bem com frio, tô quase dormindo aqui, mas tô fazendo trabalho. Isso. Não desista, vamos lutar. Sim. Professora, o número 3 eu vou deixar para fazer com a senhora, tá? Tá bom. Eu também, porque eu não tô entendendo o que eu quero fazer com você. Tudo bem. Yasmin. Ih, são 42 mensagens no chat, Jesus. Sim, muita conversa no chat. Vamos fazer o trabalho. Gente, cada conversa paralela em alguns segundos. É só desviar o olhar e já tem mais de 1000 conversas. Bom dia, Yasmin. Nós corrigimos a página 76, tá? De português, o módulo 2. Agora nós estamos na 77. Vou deixar 76 aí para você dar uma olhadinha, tá?
Bom dia, Yasmin. Eu já gravei até os codinomes. Professora, uma coisa que eu percebo Hum. é que o Léo não tá mais aparecendo nas aulas, né? Eu também percebi. Esses dias eu falei O Léo, com ele, assim, no cara. começo da aula ele tava aparecendo super. Verdade. Agora ele não tá nem. Nem aí. Onde ele Esses anda dias eu falei com ele que ele não faz isso de nada. Espera aí, tem alguém Ei, falando que falou com ele. Quem falou com ele? Fui eu, o microfone dele tava quebrado, aí ele não conseguia responder e nem ouvir direito o professor. Ah, Aí ele parou de. Entendi. Ai, todo mundo fez silêncio. eu ainda nem testei, porque eu fico direto de fone, mas se eu tirar, eu acho que o som sai do computador. Eu não vou tirar para não, né, não inventar história. Aí dá um problema. Ai, ainda bem que. Nada, é melhor porque não. É como se instalasse, entendeu? A melhor aula que tem é de português e redação. Que de resto, assim, as outras também são boas. Mas a sua é a melhor, professora, porque a gente Verdade. tem muita matéria. Pra mim, Eu adoro. as minhas aulas preferidas são português, redação e artes. As Aham. minhas aulas preferidas são português, redação, inglês e artes. Mas não é que eu não gostasse. Isso também, Eu óbvio. gosto das outras matérias, eu só não gosto das aulas. Fala. Está sendo muito bom mesmo o nosso encontro, muito bom mesmo. Mas porque vocês também participam. Vocês gostam de ler, vocês participam, vocês respondem. Isso torna a aula muito legal, muito dinâmica. O tempo passa muito rápido. Agora, se não participar, aí fica difícil, mas A parabéns geografia, também. todo Vocês mundo vão dorme. Ele quer Fico explicar muito tudo. feliz. Fico muito feliz. Geografia? É. Eu gosto de Galerinha, matéria. atenção, Gosto A gente tenta ficar. atenção. Gente, tá gravando, gente. da aula. Por favor, olha, vamos manter a ética. Vamos lá. Tem matérias que são mais pesadas, o conteúdo é mais denso, tudo isso a gente entende. Então vamos começar a corrigir a 77? Isso aqui é mérito nosso. Aqui, leia as manchetes abaixo. Lê para mim, Clara, por favor. Eu? É. Tá claro. Tá. Já comeu meu meio pedaço de torta? O outro Não também? é a 1, desculpa, eu falei 3. Tá. Falei, Ano gente? passado foi o quarto mais chuvoso do século. É pra ler todos? Uhum. Tá. Pichardo. Certo? Uhum. Estabelece novo recorde nacional do triplo salto. Site ajuda a calcular o custo de viagens para mais de 250 destinos no mundo. Vacina contra a gripe já foi aplicada em 1/3 do público-alvo. Então, viu? Quem gosta de viajar aí, ó, esse site é bom, ajuda a calcular os gastos. Quanto você gastaria para ir para Portugal, França, Itália, como a gente viu que vocês gostariam de ir, né? Na aula passada. Não foi? A gente não falou sobre isso? Sim. Sim, falando. A minha memória ainda está funcionando. Então, é só calcular aqui, ó, nesse site. Então, vamos lá. Classifique os numerais destacados nas manchetes. Quarto é o quê? Quarto é. Quarto?
Quarto. Multiplicativo, não é? Não, ordinário. Abril passado foi o Ordinal. Ordinal, professora. Isso está indicando ordem. Século. Ai, século, sério. Numeral coletivo. Numeral coletivo de 100 anos. Isso. $250. Está indicando quantidade. Quantidade. Sim. Então é o que, Robson? Professora, você pulou o triplo. É que eu coloquei depois aqui. 250 é cardinal, triplo multiplicativo e um terço. Terço fracionário. Isso. Isa, quer falar alguma coisa? É porque eu. Não, é que eu tô lendo aqui o trabalho. Conseguiu responder direitinho? Sim. Então vamos lá. Quarto ordinal, século coletivo, 250 cardinal, triplo multiplicativo e um terço fracionário. Tá bom? 2. Professora, eu não coloquei na ordem, tem problema? Nenhum. Ok, obrigada. Nenhum, na verdade, né? Passe para o feminino as palavras em destaque nas frases a seguir. A sala de aula tinha 14 meninos. A sala de aula tinha 14 meninos. Isso, a gente viu que o numeral não variou, né? Eram aproximadamente 100 homens e 200 meninos de até 12 anos. Era aproximadamente 100 mulheres. 200 meninas de até 12 anos. Isso. Só 200 meninas, né? Só 200. De aproximadamente 12 anos. Cri-cri. Vamos lá. Do nada, Observe o emprego dos numerais fracionários meio e meia. Então, meio pode ser um numeral e também pode ser um advérbio de modo, tá? Vamos lá. João comeu meio pedaço de torta. João comeu meia torta. As palavras meio e meia, nesses contextos, indicam metade. Explique por que ocorreu a flexão de gênero desses numerais. Foi o que o Robson falou. Por que esse numeral? Porque meio estava indicando a quantidade que o menino comeu da torta e meia está se referindo à torta, mas também à hora. Ô, professor, seu Não, meu amor, não é isso não. Peraí. Não, porque eu não estava lendo a minha resposta do É livro. porque Então, vamos lá. Porque o numeral concorda com um substantivo. Então, é meio pedaço. Se o substantivo está no masculino, o numeral ficou no masculino. E meia torta. Torta é feminino, o numeral ficou no feminino. Ah, tá. Tá? Professora, eu voltei agora que eu fui fazer um negócio, mas eu esqueci o que você falou. Então, a gente está falando da número 3. Por que foi flexionado? Por que aconteceu a flexão de gênero? Porque esses numerais concordam com o substantivo, tá? Meio concorda com pedaço e meia concorda com torta. Obrigada. Nada.
Com base na atividade anterior, explique por que o correto é 12:30 e não 12:30. Porque meia concorda com a palavra Porta. Professora, lá na letra B. Com base eu na ia falar da atividade letra anterior, A do que eu botei. é 12:30 e não 12:30. Por quê? Porque meia concorda com a palavra À noite, entendeu? Meia-noite, meio-dia. isso. Meia está concordando com a palavra hora, tá? Professora, Hum, na letra A eu botei porque concordam com os substantivos. isso. E na letra B é o quê? Porque meia concorda com a palavra hora. Minha letra tá bonita. Quê? Não entendi nada. A Clara falou que a letra dela está bonita. Tá bonita. Agora, Porque a volta do meu lápis tá o pessoal que gosta de ler, ó, vou fazer assim. A Clara vai ler a página 78, a Buena 79 e a Heloísa 80. E eu? Eu também. E eu, Gente, tia? porque olha só, peraí. Se eu ficar. Vamos lá. Então, cada um lê um parágrafo e eu vou pedindo para mudar, tá bom? Prestem atenção, então. Tá bom. A Clara Professora, vai mas eu começar. preciso ler a 80 depois? Eu vou dividindo, Heloísa. Aí você, quando eu falar Heloísa, aí você começa a ler. Isabelle, vai ter que todo mundo ficar prestando atenção. Tá bom? Você vai chamando. Isso. Viajar é conhecer lugares novos e se aventurar. A seguir, você vai ler um relato de viagem que foi uma verdadeira aventura em outro continente. Você imagina o que pode ser retratado em um relato de viagem? Vocês sabem o que é um relato de viagem? O nome já diz. Não, o nome já diz. Vai Vai ter ser Uma viagem. uma viagem. Você vai relatar o que aconteceu numa viagem, né? Ah, Agatha está dando interferência. Nossa. Parece obra. Agora eu posso falar dos tímpanos, né? Que ela sempre fala. É, Então os vamos lá. tímpanos. Clara vai começar a ler. Ok. Namíbia. Confesso que demorei muito para ler o livro do meu pai. Na primeira vez que li, 100 Dias entre Céu e Mar, estava na 4ª série. E li numa dessas viagens de 4 horas, Para de Paraty. Olha só, quem não estiver lendo, aí desliga o microfone, tá? Tia, desculpa, tá o cara que tá fazendo obra aqui. Tá bom. Indo de Paraty para São Paulo, com a estrada de Cunha caindo literalmente aos pedaços. As notícias sobre o trânsito e... Andarilhos. Andarilhos. Da Band Vale e a pouca luz do entardecer, convenhamos que não foi com a atenção digna que meus olhos correram tais páginas. E talvez, na época, Desventuras em Série soasse um pouco mais interessante.
Professora, posso falar rapidinho uma coisa sobre Desventuras em Série? Era um livro que se tornou uma série que tem na Netflix, eu vi tudo. É muito bom, muito interessante. Muito bom, muito bom. Ai, que bom, uma dica. Pode ler o segundo parágrafo, Robson. Tá. Na primeira vez que li direito, era o começo do ensino médio. Muita gente dizia que o livro torna pessoas determinadas a tomar grandes decisões. A decisão que eu tomei foi de não conter palavras, gritos, pesquisas no Google e visitas a operadores de turismo perto de casa, para saber como se chegava em Luderites, do modo convencional. Letícia. Já que íamos para... Ah, não, tá aqui. Não, é o anterior, meu amor. É assim, achei. Assim começou a viagem para a cidade de onde partiu o IAT. O iate. Iate. Para várias pessoas, ele pode ser um barco micro que um cara sem noção usou para fazer uma viagem arriscada, que por sorte deu certo. Mas o barquinho a remo é hoje a minha certeza de que mesmo as ideias mais absurdas do meu pai, a gente tem que levar a sério, e as nossas próprias também. Isso. Yasmin, tem como você ler? Então vamos lá, Antônia. Oi, tá, vou ler. Já que íamos pro sul da África, minha mãe, que faz questão de ver bicho, nos levou para um safari no... Isso. Uma reserva com vários animais nativos daquela região da África do Sul. Meu pai não se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós 4. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera fotográfica ou, em casos extremos, pela discreta tela do iPad. Câmera fotográfica. iPad. Ficou desconfiada e que meu pai não estivesse tão errado. Mas gostei mesmo assim e valeu a pena, e eu voltaria lá hoje mesmo, e se eu pudesse. Heloísa. Encontramos o Amy no aeroporto Amigo. em Dock. Instalamos a cabine de comando terrestre no painel do carro. As funções se dividiram dentro do veículo: piloto, copilota, engenheiro de navegação, fotógrafo e reserva, para turnos. Viajar de carro com a nossa família é uma coisa engraçada. Meus pais têm uma discussão a cada 15 quilômetros, porque meu pai decidiu secretamente fazer 1.000 quilômetros em um dia. Minha mãe viu um passarinho com bico laranja que ela nunca tinha visto em uma cerca na estrada, bem onde tinha aquela árvore com flores lilás, e quis fotografar. Mas tudo bem, porque meu pai reclama na hora, mas depois é na palestra dele que as fotos vão parar. Não todas, claro, senão a palestra teria milênios de duração, mas algumas a cada 100 repetidas. Robson. Os desertos eram sem fim. Não é? A Maria Clara Bueno ia ler.
O Robson já leu, não é nem eu. Eu leio o último. O Robson já leu e eu não li. Eu já li 2 vezes. Ótimo vocês reclamarem, adorei. É porque, assim, eu estou vendo quem está me respondendo imediatamente para não quebrar a sequência do texto. Então, vamos lá. Vai ler a Bueno, depois a Isabelle e depois a Ágata. Então, vamos embora, Bueno. Os desertos eram sem fim, e de muitas formas, cores e tons de areia. Tive a sensação de estar vendo a Antártica com filtro laranja e bem quente. De vez em quando, cruzava a estrada de um antílope. Não sei como... antílope. Não sei como ele sobrevive entre tantos quilômetros sem um pé de árvore ou um fio d'água. Levávamos o piquenique na picape para paradas estratégicas fora da área proibida de diamantes. Uma mina. Posso começar? Vai, Isabelle. Estranhamente. Obrigada. Luderitz batia exatamente com sua descrição desatualizada em 30 anos. Meu pai ficou até espantado porque conhecia todas as ruas, sabia onde as lojas ficavam e até quem eram os proprietários, que ainda serviam no balcão. Tivemos um jantar histórico com pessoas que participaram do começo da travessia, contribuindo com ou dificultando ela, mas fingimos que não importava mais, porque agora eram todos senhores simpáticos. Ágata. Professora, só uma pergunta. Só um minutinho, Ágata. Deixa a Heloísa perguntar. Oi, Heloísa. Isso aconteceu de verdade? Sim, é um relato de uma viagem em família. Interessante. No fim dos 21 dias de viagem, os melhores foram numa cidade pequena, parada no tempo e com um vento assustador. Talvez porque de todos os lugares era aquele o único em que nossa família tinha uma história. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desabotadas falando sobre outras viagens que não existem mais, me fez acreditar que quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem e pessoas que vêm todo dia se conhecem cada vez menos. Amizades breves, distantes e efeitos numa viagem com data para acabar são a fonte mais próxima reencontro com uma experiência antiga. Quem sabe aos 60 anos eu também não tenha uma nutrites de onde meu mini barco partiu. Então, essa família ela é conhecida porque é uma família de viajantes, tá? Eles já são acostumados. Na verdade, eles são navegantes. Ela até fala no princípio de um livro que o pai escreveu, né? Que no começo, quando ela começou a ler o livro, ela era muito nova, então ela não deu muita importância. Ela não entendeu muito bem. Exatamente. No ensino médio, como ela era mais madura, tinha mais experiência, ela conseguiu entender melhor o livro do pai, tá? Ela, pensei que era ele. Então, tem as meninas e tem... Eu também. São 2 meninas, as irmãs Quinn. Alguém não leu o Caleiro? Eu perguntei porque eu vi essa foto aqui do lado do texto e eu fiquei curiosa. Também na página 80 tem uma foto falando sobre eles, as irmãs Quinn, a mãe e o pai. Alguém não leu e gostaria de ler? Eu que pedi para ler, mas eu já li, né? Oi, professora. Então lê esse quadrinho para mim. Tá bom. Depois eu te solicito, Elô. Calma. Estarei aguardando o meu momento.
Tá bom. Não, eu posso passar a vez para outra pessoa. Vai, Elô. Ok. Ih, calma aí. Tá. As irmãs Klink são filhas da fotógrafa Marina Klink e do navegador, não sei Amigo, qual é o nome dele, Amir Klink, que fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. As gêmeas Tamara e Laura e a irmã caçula Marina. Desculpa. E a irmã caçula, Marina, desde muito novas, escutam as aventuras do pai pelo mundo e o acompanham em algumas delas. Com toda essa bagagem. É pra eu ler isso aqui? sim. Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagens e lugares que já conheceram. Para saber mais, acesse o link indicado e veja que histórias da aventura também acontecem na vida real. Isso. Então, elas aproveitaram, né, esse mundo de aventuras que elas têm, essa experiência toda e criaram um blog, né? Como eu disse, elas são filhas de um viajante, de uma fotógrafa, por isso que ela fala que a mãe toda hora quer parar para tirar foto e o pai fica reclamando. A família deles, então, é o pai que faz viagem de barco, é navegador, as irmãs, a mãe que é fotógrafa e a irmã dela. Exatamente, a irmã caçula, né? Então é isso, gente. A gente viu no primeiro momento que é se tratar de um relato de viagem. Então, o que é contado no relato de viagem? As experiências sobre uma viagem, né? E para isso, a pessoa que conta usa muitas descrições dos lugares, por onde ela passou, né? As pessoas que eles conheceram. Exatamente, as experiências que eles trocaram. Ela falou que é muito interessante conversar com pessoas mais velhas, né? Que ela acha que isso é uma troca de experiência. Agora, essa cidade que eles visitaram ficava onde mesmo? Onde? Na África do Sul? Isso, na África, né? Então foi uma aventura e tanto. Fizeram um safari, né? O pai não gostou, não gostava, não foi. Mas a mãe queria tirar foto de tudo, né? Deve ter adorado o passeio. Vocês já pensaram? Eles brigavam a cada 15 quilômetros, porque o pai não queria e a mãe queria tirar foto. Verdade. Vocês gostariam de escrever algum texto relatando alguma aventura que vocês tenham vivido? Isabelle já viajou bastante, né? Com certeza, Eu gostaria. Alice, quer falar? Não, liguei o microfone sem querer, desculpa. Nada. Então, gente, a gente já conversou um pouquinho na aula passada, né? Já até parecia que a gente estava prevendo esse conteúdo da questão da viagem, se vocês gostariam de relatar, tá bom? Vocês queriam conhecer algum lugar, né? E é interessante, por exemplo, eu vou conhecer tal lugar, então vou procurar um relato de alguém que já conheceu, porque aí tem dicas, tem experiências, eu posso ver até dicas de como gastar menos, lugares que saem mais em conta, né? É muito interessante. Então, eu vou deixar a página 80 para vocês fazerem, tá? Agora agora vai ser redação. Eu vou parar de gravar. casa, né? Eu já fiz o número 1, a letra A. Então tá bom. Para casa, página 80. Rápido. Ok? Ok.